Prioridade, aproveitar aqui que eu tô arrancando a cabeça do dedo, modo de dizer, né? Enquanto o pedreiro ainda não vem, né? O que virou pedreiro, né? Prioridades, reforçando prioridades, né? Nós vamos utilizar um termo bem legal, que ele passou da hora de ser colocado pra gente, né? Colocar, reforçar, né? O que são os destruidores de liberdade e de democracia, que liberdade e adestramento nos campos de concentração, tudo é festa, tanto faz. Você nasce ali como se morre aqui, né? E fica imposto que os que fizeram ou chegaram a algumas instâncias de guerra têm que ser mais estimulados, mais considerados que mais mal fizeram, né? Que se tornam jogadores, inclusive, contra o que fizeram, né? Também ficam entre, né? A jogada assim, a ONU, ó isso, ó aquele, opa, né? Entre os amiguinhos totais, que a minuciosidade revelatória, transcendental, aquilo que implica, né? Seria trabalho, né? Que uns se relacionam e morrem, fica sozinho, ó, tem que justificar que o outro tem que estar constantemente fudendo, que velho fode, que novo fode, que papapá, né? Que a prioridade, né? É implantar, é adestrar, tá? É adestrar os valores morais do monoteísmo, inclusive resolver os pontos, colocar aos que têm cu e coragem alinhados, né? Fora isso é o que, né? Assentar as taxas de natalidade, a mortalidade, herançalidade justa que se torne poder do Estado sustentável pela igreja total e que não estará entre incongruentes e nem falcatruosos que tem que manter a ordem, porque o coleguinha, né, a proporcionalidade de ateu aqui em trânsitos, né, e contra a ordem, o que é ordem quando não se tinha a ordem é quem fica, né, satirizar a ordem a quem é desordem, entre questões como responsabilidades, condições sensoriais minuciosas colocadas, né, entre homens e mulheres, ou que tem que descaracterizar, que mesmo não perpetuam, né, que virou aparentemente perpetuarem, ou taxar parasitologia como, né, gerenciamento de famílias que encaixam, né, no preto e no branco, vote em branco a quem o preto, vote em preto a quem o branco, né, além das capacidades heterotróficas que, né, o comer e cagar, o que virou, né, paradoxo dessa brincadeira entre setores de base, a quem justificar toda a festa e fartura e bizarrice. Quanto mais se sobe o grau, pior o negócio fica. Que todo mundo quer brincar. Quem não tem nada a perder, todo mundo quer brincar de rei, sem ter cu pra ser, né? Nem limpar a própria bunda, né? Se não é esse, vai ser aquele, né? Teoria de que a quem, né? Tantos parasitados, né? Fingidos solteiros, a parasitologia do que jogam às ruas, a quem justifique provar, achar, decifrar o filho de quem, o aborto, o incesto, o estupro total, a criminalidade, a foda livre, a putaria bizarra desse bando de filhos da puta, que por alguma questão moral, né? Por que motivo dentro de casa começam-se maiores problemas? A quem fusão, justificar, necessitar correr para a rua, que a idade logo chega, quando voltar para casa, incongruência de trabalho de rua incompatível, o que é casa total, casa privada, casa pública, casa inédita, desinédita, em trânsito, né? A céu aberto ao platô do que virou protocolo de nascidos. Aproveita-se com 9 meses no bucho ou na média, qual é o menos ou mais, ou mudar-se o modelo padrão. Estimulam-se alternativismos, né? Porque se não repetir, como que vão fazer mais para empilhar e voltar para o trabalhinho do arroz e feijão? Porque aquele outro tem, aquele outro tem, aquele outro tem mais, a quem dê juízo de valor e de fato que fizeram ter menos, né? Estados originais saturados, para quem em trânsito, né? Quando num dado momento o tal do swing da putaria total,
do cu total, o limite das coisas de fato, exterminar todas as facilitações de incongruentes que vão ter que aprender a ver sem tocar. De fato, é um problema muito grande, que nasceram nus e se tornaram vestidos. As jogatinas de a quem ocupar reino de quem, causar quem, culpar quem, entre condições tais, quando, infelizmente ou felizmente, perguntemos, né? Pela justificativa do que ainda está aterrizado, no mínimo, né? Mulher que se comprova isolada ou virgem com filho entre Maria tem que se comprovar hermafrodita, ou literalmente, inclusive, destituir o Deus macho que nenhum encontrou, que constantemente uns largam tudo que espera fecundar pela própria bunda, ou pedofilia, putaria total, né? O mínimo de coisas que se tornaram, né? Sobre forças armadas, riquezas, todas as luxúrias, né? Não tem a deslargura de pensar nas criminalidades contra a própria raça, ou eles mesmos dentro de cada raça, o que tornaram, né? Fodem a quem sobrar de uma raça, dizer que vira minoria e escravizada da outra. Como alguns imperativos estão trazendo, né? Desimperativos sociais, né? O que virou que, pela lógica, né? O que é o valor moral, né? Ah, porque sim dentro de casa, por que não dentro de casa, e por que sim as relações do que incesto, de quando um saiu do um, né? O que é força máxima, o que é força máxima sacrificada e pejorativizada, é quem justificar, né? Pureza e despureza, quem se fez comparar, porque querem sozinhos governar. Oremos, né? Oremos praxes, prática, teoria. Nem teoria, nem prática. Teoria tem muito, né? A teoria sem prática e aqui em praxes, o que fica? De fato, tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho, tudo muito livre, a bizarração. Então, o que de fato implica num dado momento? Até que ponto hemisférios probáveis convidam ou desconvidam a quem? Usufruir e falar diretamente de sexo, direto ou indiretamente, sobre os valores do sucesso. A faz família não tá fudendo, esse não tá. E o desse ainda morreu. Esse não tem nenhum, esse ainda tá celibatado, mal ou bem. A quem justifique potencialidade de assexuado, de homossexual praticante, a quem é heterossexual praticante, não praticante, a quem justifique abdicar depois de quando experimentar ou enojar de não experimentar, teorias de como são repassados, já que o tempo já era tempo, a quem espaço e o nada, se o nada é o nada, quem criou o nada. Onde mais querem chegar, né? Temperaturas absolutas. Quem não tem nada a perder fica mais fácil e é cego, radical, que não se autoquestiona e fica fácil para o outro carregar e levar tudo a explosão que dá o gozo uniforme que funciona, né? Entre os exatos humanos, a quem justificar as relações de uma casa se tornarem responsabilizadores, independente de qual pareça. Até que ponto, entre ordenamentos específicos, né? Tem só homem naquela casa, tem só mulher. Qual é a idade do casal? A quem justifique sublimar, fingir ou não fingir aos prazeres de dentro de uma casa, o que se empunhetam, se trepam, muito fudidos, para quem justificar bem etiquetados perante o que vira a estética, a luxúria, o durável não durável do outro, para dizer que alguns, né, entre algumas caracteriologias, são compensadas. Fingir que não comem-se entre pais e filhos desconhecidos, ou assim entre a probabilidade parasitária de que entre o mal fuder e acreditar herançar em sociedade, que pela lógica, né, podem fuder a qualquer modo, ou um de cada vez, ou a quem acredite, né, sempre bem viveu, fudendo com tantos a todo tempo, desde que paguem tudo suficiente em proporcionalidade de 1 para 1, de 1 para tantos. E quando em proporcionalidade de família e não família, quando justificar, né, quais são as verdades a serem transferidas, literalmente reservadas no momento inicial, que se faça tempo corrente, tempo transcendentável, para dizer que na rua do mundo adequado ou dentro de um contexto de probabilidade, o amor acontece ou é induzido entre
permitido entre probabilidades que aconteça o que é o preço e o desprezo sustentado por todos, que vale a pena caso todos pagassem igual, né? Tem essa teoria que se todos pagassem igual, e mais para que ter mulher? Mulher dar independência para mulher para quê? Né? Aí a mulher não vai servir para mais nada. Pergunta se os machos, as bundas, todas as prostitutas que nunca deixaram de ficar livre, nunca deixaram de ganhar dinheiro. Quem sustenta virar profissão, virou profissão, né? Diretamente sexualizados, quem indiretamente sexualizado, enquanto o outro constantemente fudendo, e dizer que a quem é o poluído e o despoluído da espera, da disciplina, que traz em que momentos agudos e crônicos a quem desejados dizer que não são considerados sacramentáveis em pico de prazer, em que momento é o pico de não prazer, sobre a minuciosidade, que em velocidades de ato, pré-ato, pós-ato, né, entre agudos e crônicos, colocar essa pauta perante, né, a fila exatificatória de quem fica dentro, quem fica fora, o que fizeram estimular políticas de inclusão e exclusão conforme. Heterotrofias incompatíveis às verdades, né? Raciais ou que mesmo convidam que virou singularidade, individualidade, quando singularidade a quem repetição e paradoxos antagônicos entre sim e não, né? A quem precisar dizer sim e dizer não, precisam de enfatizar o sacrifício do não, que o não é a negação, é a exclusão, é o pecado. Então vamos multiplicar o sim e ver até onde ele fica saturado. A quem extinção, a quem infinitivo, né? Que virou a festa da eternidade, né? Imortalidade, desnaturalidade, artificialidade, né? Quem de fato ao prazer é etiquetado, sobram-se sozinhos, porque querem, porque mal querem, a quem decifra o outro, que o bom é todo mundo tá fudendo, e tá num poder de sucesso que eles ganharam direito ou aterrizados, né? Se nem Deus, ou se Deus, mais um motivo, se não aterrizado, não estaria, né? A gravidade do que virou inocentes novinhos que não são novinhos, sapientais que não são sapientais, enquanto existir, né? Queimas de arquivo, bombas nucleares ou corrupção total, a quem justifique nem virar as costas de um quando empilhar tantos, quando a política de sociedade não atinge, né? E ainda o modelo da perpetualidade de quem carrega a barriga, o que é considerado barriga, o que não se considerou barriga, o que se fez desconsiderado barriga. Paradoxo da independência, ou de quem, né? O golpe de quem tem a barriga e o golpe de quem não tem a barriga. Ao que viraram, né? Guerras das quatro paredes, independente das paredes e desparedes, né? Ao fracasso dos cotidianizáveis, que há um outro desconhecido, sempre acontece com os que mais conhecem, e é preciso conhecer e dizer, né, os relacionamentos descabidos, independente de casamento e os golpes de barriga e herançamento, e parasitologia, independente de condição financeira, independente de liberdade, e aonde regras não destituem liberdade. Como liberdade não está sendo cabida nenhum tipo de regra, e de fato, obrigações e disciplinas sobre campos fechados ou literalmente adestrados, televisionados, que impulsionam movimentar várias vezes, tomar vários banhos, executar várias funções, cobaiar ou qualquer coisa, não é mesmo, né? A quem não está sendo vigiado em lugar algum e aonde incongruências totais sobre virtualidades descabidas e que não são virtualidades apresenciais, não são estimuladas para serem apresenciais, né? Que acharam estimular, usar através do corpo, conectar o corpo enquanto tenham condições autotrofíveis que subsistencializam radicais, que unipotencializam, reversificar comunicativas, responsorizantes, que aqui em extremo ungir, né? Eucaristificalidade, parcial a quem conveniência racional perante, né? Conjunturas heterotrofíveis inafiançáveis, operacionadas no vermelho, a quem protocola-se temperatura, né? Primeiro metemos o nariz onde não é chamado, né? Engorda-se antes de ver a doença, né? Respira-se antes de ver
Campos explosivos, pressões e temperaturas, questões, né? Onde está o castigo divino, a linearidade do volume, a quem subsistencialize, causa e efeito de modelo padrão corporal, que renumere o zero e o paradoxo do zero, a quem nada, a quem abstratualidade e materialidade, subsistencial, né? Engenhocamento de pró, a quem dê zero, né? Potencializar, né? Dois desconhecidos, a quem um terceiro híbrido, né? A quem justifique, né? Maria unilateral, de Deus elementar, homossexual, bissexual, heterossexual não praticante, não anatomizado, as conveniências de grupos, o que fizeram politizar em nome de Deus. Homens e mulheres, né, bandos de filhos da puta, e quem é a puta de qual viado? Quem busca cu, ou até onde o limite do cu é buscar cu de perpetuado, como satirizado. Podemos, temos mais um buraco e não temos o fardo daquela ali, né? O lixo do que acharam força e coitadinhos perante as forças, né? Já falado que é a cultura do apendicularizamento, né? Bípede a quem quadrúpede, quadrúpede a quem bípede, sobre a lombarzinha dos que caso muito trabalhassem, caso pouco fudesse. A merda que toda aí está, caso o cu resolvessem, né? Bosta quem tem cu ou tirar a bosta de quem, para mesmo isolarem ao máximo e perpetuarem pelo cu até onde fé e fezes, ao molho pardo ou despardo, de a quem convide ou mais desconvide, branco a preto como preto a branco, porque parece que também não tem cabimento. Onde vira efeitualidade do camuflados de religiosos, se nunca souberam o que é religião, né? Que virou pluralidade de bicho, aqui em elementaridade, taxarem politeístas, né? Acreditados deuses totalitaristas, ou, né? Cada um ao próprio cu, que é o cu do outro, né? Que são os membros, até onde da frente enfia no de trás, ou a quem justifique toda bizarrice, né? Que num dado momento agudo, se soubesse, não teria feito, não sabia, fez, ou fez, e aí? Implica que não vai pagar, que não vai isso, aquilo, não vai dizer, ou fez isso e se torna participante de determinado grupo. E de fato, essa revelação não foi para você, e você queria esse fato, você não queria, não só não foi para você, como você não representou e não viu juízo de valor perante o monoteísmo. Ou que colocaram como de frente, né? Quando oralidades, preliminaridades, genitalidades e portais traseiros, né? Os que começam por lá e são estimulados, né? Entre de quatro, né? Oralidades a quem anais para o fracasso a quem cobra, né? O que virou quem cobra e quem não cobra. O platô do falcatruamento da virgindade, ou mesmo que são castificações entre o fudido não pejorativizado quando renascido, o que é o inocente dependente, o que se faça transcendente entre cargas de trabalho, num dado momento o paradoxo esse coitadinho não sabe, ou é estimulado a não saber, ou é riquinho quando cai no mercado perante cargas, entre aquele que coitadinho, mas coitadinho já é comido desde cedo e estimulado sempre fudido, quem sai, né, com os anticorpos, né, aterrizados, né, joga na terrinha lá com os bichinhos, com os animaizinhos, que ele sai o maior praticante, a quem é o idiota, né, que teve o azar de ser blindado a uma sustentabilidade passiva, né, em uma forma barata, né, que viram pais e filhos e a jogada dos imperativos democracíveis quando testemunhos a quem justificar regimes a governos paliativistas, né, entre os humanizáveis, casos 110 e 220, entre nada e desnada de luz ou qualquer porra que se coloque essa merda que num dado momento não deu certo, né? Não deu certo o Deus macho a quem fêmea decifrar ou se impostar ou se revelar a ele, que de fato também revela educadamente, que foi comigo o meu caso, a me induziu a falar ou agradecer, ou eu estava agradecendo, e se convidou a revelar a mim, né? Num dado momento que vira humanizado, né? Independente, divinizado, radical, né?
híbrido de fato, né? Quando pelo menos 1 de 3, né? Ou 3 de 1, ou fracionária entre 3 de 1, né? Sobre questões tais, quando esta minuciosidade traz esses imperativos, e o que virou de fato adestramento para que não incomode, teoria, ai, ou é a revolta, ou é faz isso porque não aguenta suportar, ai, não sei o que lá, de fato o peso da constante que não mais se tolera, permitir singularidades que não são singularidades, nem repetições que não servem para nada. Então é assim e o assado, ou assim não funciona e paga esse. Que é o paradoxo da tropa, até onde quando chegam a precisar de tropa, de uniformidade de tropa, de impessoalidades, que pessoalidades não podem ser questionadas, né? Como a tribuzinha que multigozam ou acharam multilivres, entre incesto a quem decifre, qualquer porcaria grupal e poligâmico, toda porqueira que ainda ficou liberado, que cada um entre um por um chupasse ou começasse pela frente, pelo trás, desse a bunda ou qualquer coisa, mas não seria falta de ética, nem corrupção e nem isso e aquilo, e de fato como é que projetam dentro de uma casa para que o filho escolha ser ou não ser a mesma merda, onde a cara, cu de fato, aparente ou etiquetam-se socialmente entre duráveis que não mais cabem, não duráveis que não mais cabe, lixo que não mais cabe, entre desnudar o que querem ver e não sabem se postar à altura, são negligentes como não são testemunhos e são assassinos inafiançáveis em maioria. Sempre querem que alguém genocide carregue para ele bem gozar sozinho ou acompanhado em qual platô de plenitude. Melhor comer para transar ou transar para comer? Ganhar volume para dar bunda ou dar bunda para ganhar volume? Perguntemos, né? Temos problemas estimulados, infelizmente, vamos pensar mais um pouquinho. E se fosse o paradoxo do avô? E se fosse o paradoxo disso e aquilo? E mais obedecer, mas querendo não, o negócio é não obedecer. O tal da desobediência. Quando a grandeza de alturas e profundidades e lateralidades arbitriou-se como usufruiu todas as possibilidades. Se mata, suicida, faz qualquer porra, mas não leva fardo para o outro e otimize primeiro. Para ter 2 casas, uma casa está toda organizada, caso alguém possa entrar e transferir de fato coisas que não se fazem criminosas, ainda que inéditas não acontecem da noite pelo dia, sem essencialização química radiativa que impera, né? Em que momento alarma a emergencialidade, limita, né? Impõe alarme sobre curativismos, né? Desacelera, tem coisa que desacelera e mostra-se a decadência, nada tem delinquência entre esses delinquentes, que aí é quem se decifra, de onde esses nada saíram, né? Então nós temos questões minuciosas sobre que de fato, ainda que esses, aqueles, né, incesteiros variados, né, a quem justifique de onde saíram todos, mas de fato quem organiza tem responsabilidade em transferir, entender ou questionar que essa vocacionalidade descabida, estimulada, vai nascer do pobrezinho. Não existe essa droga, mas para ele vai ter que ter a lavoura dessa droga. E ali não usaram essa droga. E o que vira vacina, remédio, veneno. E esse vai ser o astronauta do novo tempo ou destempo. Como, né? Virou tamanha necessidade, partícula de Deus diante de Deus. E o objeto, em que momento a célula morta vira outro, né? Partícula em antipartícula em tudo que está materializado. O problema de muitos é não ter tido um bonequinho para reproduzir, não tinha uma criança dentro de uma casa, o brinquedinho, e a quem ficou com a arminha, estimulado a dar o chutinho, que não tinha nada para fazer, ou adestrado entre as panelinhas, a quem justifique, se tivesse o papaizinho, se o papaizinho não tivesse a mamãezinha, se a mamãezinha não fosse perversinho, entre todas as probabilidades que convidam, né? A ética ou mesmo as minuciosidades que todo mundo sabe muito bem usufruir, como é conhecer inclusive o próprio corpo e saber que todos são muito infratores sobre de fato o que é ter um único filho com singularidade e mesmo mapear todas as condições minuciosas, né? Que é viver entre o alto um, inter um, desum, né? Hibridizar o um para um outro um, pro 2, des 2, né?
Que momento entendemos esta imortalidade a quem justifica a imortalidade parcial e eternidade a quem justifique, né? Observalidade comparável a quem data platô de linearidade resistora que justifique força gradual ou imperativos de estática a quem dinâmica, né? De nada é tudo a quem morte e vida, quem sim ou não, né? E impostar minuciosidades assim literalmente relativizadas, inclusive a quem data ciência, astrofísica, física, educação física, religiosos à parte, políticos, né? Pessoas, animais consideráveis, né? Elementares criacionistas a quem justifica materialidade heterotrofível afim, caso fisicassem. Entidade e ações justificáveis, né? Atribuir valor moral entre vir ou não vir do macaco, caso melhor trepassem, quando quadrúpedes entre os fingidos de bípedes e tecnologíveis, informatizáveis. Isso então é encantador. Quantos mais porcos, né? Incongruentes as aquisições com as revelações de modelos padrões, né? E assim, cadê seu corpo? Cadê sua imagem? Em que momento a imagem espacial desprincipia, né? Um ao alto um, né? Quem é o inter, entre, para, né? Desum ou qualquer coisa assim, sobre toda a brincadeira que tá farta. Senão não estaria dessa maneira. Miséria, miserável, acidentes, temperatura. Estupro, aborto, pedofilia, violência total, jogada de velhinhos que tem tempo. Tiveram tempo. E os novinhos que ao tempo de nem velhinhos também não faz sustentabilidade. Não é o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê o meu antifilho? Cadê a reversa do meu filho? Cadê o meu marides? Né? Então, questões minuciosas sobre aquilo que vai se tornar agente comunicativo. Se não cabe, não cabe, e o outro não vai ficar sem comunicar. Aonde desconfiguraram quando não tinha isso? A toda essa palhaçada que aí está e que é impulsionada por prostituição e descabimento literalmente miserável e mesmo minuciosidade sobre os imperativos de liberdade e de nudez e aquilo que tem que exterminar. O que ganharam como largura temperatural, largura descabida, largura multi-institucional, multidisciplinaridade, todas essas questões, cortar as asas ainda que a metodologia padrão entre o sim e o não tem que estar adestradamente, né? Simulvocacionada por trás pela frente e a quem justifica pagar de débil, demente, acelerado e o que virou o aleijado. Direito do aleijado ao anti-aleijado, assim também estuprador, assim inclusive pedófilo, assim também abortista, multiacidental, zero para você. Você não é bem-vindo aqui. Ponto. Então nós temos um fator sobre senso aterrizado a entidades a quem justifique. Assim é o fator, é a causa e efeito, é a linearidade, o platô monoteísta de um para um. Poligamia é crime perante a miséria ou perante o que aterrizado ainda está como unilateralidade provável entre Deus e deusa. Entre a quem resulte de forma direta e corporal justificar pelas bundas outro embarregamento e todas essas porcas estimuladas por esse bando de imundos, o paradoxo de onde tem atirar prostituidores da terra dos quais se fazem declaradamente exterminadores declaradamente excluídos de direitos e deveres, porque não são daqui. E o que resta dizer é que não são de espaço algum. Até que ponto se perceberão auto-subatomizados como macroatomizados a quem comparar força observável que os elementos reanatomizar entre essa nota que só eu vou colocar e quem é que vai fingir, etiquetar, transferir e que pior se torna, mais fácil chegaremos. Até que ponto, né?
acreditados golpistas, entre atalhos e dimensões, formularidades a quem escalaridades, me poupem, me poupem.